pessoal, tudo bom? Para nós retomarmos as nossas aulas de banco de dados 2, eu vou dar uma leve pincelada no conteúdo que estamos vendo ultimamente, ok? Bom, vou começar aqui falando sobre criação de tabelas, criação de banco de dados e criação de colunas. E eu vou passar um exercício no final, tá? Então, vamos fazer juntos, tá? Eu sei que muitos de vocês vão ter problemas quanto a software, porque não tem em casa o Workbench, não tem mais SQL instalado, não tem problema, tá? Pode fazer no bloco de notas, tá? Você pode fazer no caderno, não tem importância. O importante é você tentar executar os exercícios e tentar fazer junto comigo os exemplos que eu vou estar passando para vocês, tudo bem? Bom, então, só para a gente dar aquela pincelada que vocês já viram esse conteúdo antes. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui Create Table, né? O nome da tabela. E aí, dentro do parênteses, a gente vai ter vários elementos. Então, começando aqui. Create Table, nós vamos criar uma tabela. O nome da tabela, o nome que você vai dar para essa tabela. Então, normalmente, algo bem sugestivo. Criação de uma tabela cliente. Então, nome cliente. Tabela vendas, vendas, né? Então, vai ser de acordo com o conteúdo que você vai estar armazenando dentro dessa tabela, ok? Bom, e aí dentro do parênteses são os campos. Então, aqui, ó, vão ser os campos que eu vou estar armazenando dentro da minha tabela. Então, eu vou ter lá código, nome, endereço, cidade, dependendo da sua tabela, tá? E aí, cada campo tem alguns atributos. Que atributos são? Por exemplo, código. Código é um tipo numérico. Então, normalmente a gente coloca como inteiro. Nome é um varchar. Data de nascimento, tipo date. Então, por aí vai. A gente já falou sobre isso nas outras aulas, tá? Toda tabela, obrigatoriamente, a gente vai colocar uma chave primária. O que é uma chave primária? Algo que identifique ela como única, ok? Também vimos isso daí. Então, por exemplo, eu vou colocar o código do cliente, o CPF do cliente, algo que seja único, tá? E aí eu vou definir ele como chave primária, tá? E também vimos nas aulas passadas chave estrangeira, que é um pouquinho mais complexo, tá? Que aí vai trabalhar a parte de relacionamento. Nem vou falar sobre isso nessa aula, porque nesse exercício que nós vamos ver, não vai ter chave estrangeira, somente chave primária, tá? Nós vamos ter apenas uma tabela, tá? Bom, então vamos à prática. Eu vou estar passando este exercício aqui, ó. Vou ler aqui com vocês. Crie um banco de dados com o nome empresa. E dentro dele deve ser criada a tabela Contract. Para isso, acompanhe a seguinte estrutura. Então, isso aqui são os campos da minha tabela. Eu estou aqui com o meu Workbench já aberto e eu vou criar a estrutura que está pedindo ali no exercício, tá? Então, vou criar primeiro o meu banco de dados. Create Database empresa. E use empresa para entrarmos no banco de dados. Vamos agora criar a tabela. Create Table Contract, que é o nome que está sendo definido ali no meu exercício, ó, a tabela Contract. E ó, se vocês perceberem, eu estou colocando exatamente como eu tinha mostrado ali no slide para vocês, tá? Create Table, deu nome para ela, e aqui dentro dessa tabela é que eu vou colocar os campos que são solicitados aqui no exercício. Então, eu tenho o campo nome, que é um varchar de 40. Então, vamos lá, nome, varchar, é um tipo caractere, né, de 40. Então, cabe em 40 nomes aqui. Uma coisa que a gente sempre coloca é a questão de colocar um atributo not null. O que faz esse cara? Eu não permito que a pessoa deixe vazio esse campo. Então, toda vez que eu preencher essa informação, vai estar solicitando o campo para preencher o nome. Nenhum cadastro vai ter um cadastro de uma pessoa sem nome, certo?
O próximo, número. E ele é um int, tá? Percebam que ele tá vermelho, tá falando que ele é uma chave primária. Ele é número, não nulo. Então, também, vamos lá, int not null e primary key, chave primária. Esse é o cara que é único, tá? Bora lá, descrição. Descrição. Lembrando que eu não posso colocar acento, se cedilha, né? Então, varchar de, eu não lembro, 25. Varchar de 25. Esse ele pode ser nulo. Sim, pode ser nulo, tá? Na minha descrição ele não tá falando não. Então, posso deixar ele aqui tranquilo. Próximo item, valor. O valor vai ser um decimal, tá? E ele tá falando assim, ó, é um decimal de 10,5. Então, ele vai ter, ele pode ter até 10 números com até 5 casas decimais, tá? Também fala que não fala nada sobre não nulo, então a gente não coloca, tá? Vencimento. Vencimento é um date. Então, ele armazena o quê? Valores do tipo data. Então, lembrando uma coisa importante: data a gente preenche com ano, mês e dia, separados com tracinho, tá? Quando a gente for colocar informações aqui dentro da minha tabela. E, por último, um banco, que é um varchar de 10. Muito bem, fechei meu parênteses lá de cima e ponto e vírgula. Então, aqui, ó, estão todos os elementos que eu preciso para essa tabelinha que está solicitando aqui, tá? Então, a minha tabela, a criação da minha tabela, o nome da tabela é Contract. Eu vou ter nome, número, descrição, valor, vencimento e banco. Sendo que esse é um texto de 40, o número é um int e ele é um primary key, uma chave primária, descrição que é um texto, valor é um decimal, tá? Com casa decimal, vencimento é uma data e banco que é um varchar. E aí eu tenho a criação da minha tabela, tá? Então todos esses dados aqui são coisas que a gente já viu na nossa aula, tá? E aí, ó, no exercício tá. Após montar a estrutura da tabela indicada, deve ser efetuada a entrada dos registros de contas a receber. Para isso, informe os seguintes dados. E aí, a gente vai ter aqui um monte de dados para inserir. O que eu vou fazer? Eu vou pausar e vou inserir esses dados para depois falar algumas coisinhas com vocês, ok? Eu esqueci de um detalhe. Esqueci de criar, né? De executar isso com vocês. Então, se eu clicar, tá vendo que tá tudo certinho, se não tiver nada errado, se eu clicar direto aqui nesse raio, ele vai executar tudo. E aí, ó, ele mostra tudo verdinho aqui embaixo, falando que foi executado corretamente, tá? Aí eu vou já direto com vocês, já fazer a inserção. Eu faço de um só e depois eu mostro no final todos eles, tá? Então, vou fazer o quê? Um insert into contract. Então, contract é o nome aqui da minha tabela, né? Então, inserir dentro da contract values, valores. Aí eu começo, né? Nome, o nome tem que ser entre aspas, vou colocar o nome do que está escrito aqui, ó. Nome, forro e piso, Amaral, blá, blá, blá. Então, Ctrl C para ir direto. Opa. Ctrl V e aspas. Primeiro item. Segundo item é... Opa. Segundo item é um número, ó. Um número grande aqui. Parece um número binário, né? Aí, como ele é um int, eu não coloco aspas, ó. Vírgula. Bom, descrição. Azulejo, bril. Ok. Como ele é um texto, é um varchar, né? Aspas. Vírgula. Valor, 500. Esse aqui eu poderia colocar casa decimal, tá? Mas como ele não está solicitando, não está colocando ali nos meus dados, não vou colocar nada, tá? Lembrando que casa decimal aqui
é com ponto, tá? A gente acaba trabalhando com um formato americano. Ah, aqui está o detalhe. Por isso que eu realmente quis inserir esses dados com vocês, tá? Data. A data, a gente tem que colocar ela dentro de aspas, tá? Porém, se eu colocar nesse formato que está aqui, ele vai vir zerado para mim. Por quê? Porque eu tenho que colocar ano, mês e dia, tá? Então, eu tenho que colocar 2016, mês 1, dia 20. Até foi fácil, né, de mudar aqui praticamente. Ó, ano, mês e dia. Mas tem mais um detalhe. Não é barra, é tracinho. Então, esse vai ser o dado que vai dar um pouquinho mais de trabalho de você inserir, tá? Você vai ter que inverter e colocar os tracinhos, tá? E por último, Itaú, que é o banco do cara, que é dentro de aspas, porque também é um varchar. Ctrl V aqui, vou fechar meu parênteses e vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. Se tudo estiver correto, eu venho aqui, ó, nessa setinha. Agora já venho no raiozinho com cursor. Por quê? Porque ele só vai executar a linha na qual o meu cursor está posicionado, ó. Se eu clicar aqui, maravilhoso, ó. Já inseri um dado dentro da minha tabela. Agora sim, eu vou pausar, vou inserir aquele monte de dados e depois eu mostro para vocês como ficou. Bom, retomando aqui, depois de eu fazer todas essas inserções, ó, são várias. Então, na verdade, eu não fiz, eu só escrevi, tá? Então, eu vou selecionar essas aqui. Somente a primeira aqui não, porque a primeira eu já tinha inserido com vocês. E aí, eu vou clicar aqui no raiozinho e maravilha, ó, tudo inserido, tá? Tanto que se eu pegar e ver aqui, ó, não, select, asterisco, from contract, que é para mostrar tudo que tem na tabela contract, ele vai mostrar aqui, ó, todos os dados que tem na minha tabela contract, ok? Bom, então, nesse vídeo é só isso, tá? Só para a gente criar a tabela, criar o banco de dados, entrar no banco de dados, criar a tabela e inserir os dados dentro da minha tabela, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo que aí eu vou explicar o que tem de mais na matéria, tá? Que é o que eu vou estar passando para vocês. E aí a gente vai dar seguimento ao restante da nossa tabela. Então, o que eu mostrei nessa aula foi simplesmente coisas que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Então, como eu falei, não tenho mais Quer em casa, não tenho Workbank em casa, não tem problema. Faz isso no bloco de notas, tá? Então, é importante vocês desenvolverem essas atividades independentemente do software. Ah, eu não tenho computador, não tem problema, faz no caderno, ok? Então, tudo bem até agora? Então, até a nossa próxima.